Kintsugi ou kintsukuroi são duas palavras japonesas que retratam uma arte japonesa que envolve reparar vasos quebrados, vasos rachados com ouro, colocando dentro das suas rachaduras, colocando como forma de unir os pedaços quebrados, ouro entre os pedaços, e assim pintar o vaso com essas rachaduras cheias de ouro, se acaba se tornando uma obra de arte. E o vaso, então, quebrado e reparado nas suas brechas com ouro, se torna muito mais valioso do que antes, quando estava inteiro. Não somente por causa do ouro, mas também porque, segundo a tradição japonesa, há mais valor em algo que tem uma história do que em algo que não tem nada para contar. Essa arte japonesa nos ensina também muitas coisas que a palavra de Deus nos ensina. A primeira coisa que você, como um vaso humano, não é? A palavra nos chama de vasos também, o ser humano é uma espécie de vaso, começando pelo fato de que somos feitos de barro, nós viemos do barro e ao barro tornaremos. A palavra ensina que todos nós temos uma história. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a história do povo de Deus e a história do próprio Deus em relação a este povo, ao ser humano. Não só o povo de Israel, mas o ser humano de forma geral. Então, todo mundo tem uma história. Você, eu, todos nós, todo ser humano carrega dentro de si a história da sua vida. Onde ele nasceu, de quem ele nasceu, o que ele passou na infância, onde ele estudou, se não estudou, por que ele passou pelas coisas que passou, os traumas, as dificuldades, as lutas que enfrentou, as facilidades que também teve privilégio de ter. Tudo isso, a sua família, os seus aprendizados, a sua língua, a sua cultura, tudo isso faz parte de um conjunto que a gente pode chamar de história. E nessa história que nós acumulamos ao longo da vida, há muitas rachaduras. Todos nós trazemos rachaduras, todos nós trazemos falhas na nossa formação. E o que acontece com muita gente? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, não sabe valorizar a sua história. Não sabe aproveitar a sua história. Tirar dela proveito a ponto de que essa história se torna a sua identidade, o seu produto mais valioso. Não que você vai ficar como aquelas pessoas que a gente às vezes vê por aí, especialmente famosos, que tem aí um passado vergonhoso, né? Um passado de vexame, e bate no peito e fala, eu faria tudo de novo. Não, não é isso. A Bíblia nos ensina sobre o arrependimento, que é o reconhecimento de que erramos e que, dada a uma outra oportunidade, nós não faríamos igual. E não há vergonha nenhuma em reconhecer que você errou, que você não foi o melhor de si numa determinada situação. Você que traiu, por exemplo, a sua esposa, o seu marido e acabou com o seu casamento, com a sua família, e hoje reconhece e diz, olha, eu fiz a maior besteira da minha vida. Não há vergonha em reconhecer isso. Vergonha é você dizer, eu faria tudo de novo. Não. Quantas coisas nós fizemos, mas por burrice, por ignorância, por teimosia, por orgulho, enfim, por coisas que não são coisas das quais devemos
nos orgulhar. Então, eu não estou dizendo que você vai pegar a sua história e sair por aí dizendo: "Ó, eu tenho orgulho disso, orgulho daquilo". Não, muitas coisas você vai ter vergonha mesmo. Mas até a vergonha é para o bem. Porque se você tem vergonha de um passado, aquilo te ajuda a não repeti-lo. É exatamente por isso que Deus nos dá a vergonha, por isso que Deus nos dá a consciência de bom senso, para que a gente não repita os erros do passado. Mas, como eu dizia, a maioria das pessoas tem o seu passado como inimigo, carrega o seu passado como um peso, como um fardo, como algo como quando a pessoa deixa cair um vaso, um copo, né? Todo mundo já quebrou um copo, e a gente sabe, né? Quando a gente quebra um copo, o que a gente tem que fazer? Tem que começar a pegar os pedaços, com muito cuidado para não se cortar, não deixar nenhum pedaço no chão para ninguém pisar, e jogar fora de forma segura. E aquele copo acabou, se foi, perdeu ali a sua utilidade. Então, muitas vezes a gente trata o nosso passado assim. Quebrou, agora estou estragado, agora está estragado, não serve mais para nada. E se você trata de um copo, tudo bem, mas a sua vida você não pode tratar dessa forma e dizer não presta mais para nada, a não ser que você a entregue para Deus e Ele então te dê uma vida nova, muito mais, muito valiosa, muito mais capaz daquilo que você tinha até então. Assim como os japoneses desenvolveram esta arte de reaproveitar o vaso quebrado e fazê-lo mais valioso do que antes de quebrar, Deus tem a capacidade de pegar a sua vida, que ele até conta de forma muito, muito gloriosa, quando ele fala do oleiro que Deus quer fazer na vida do seu povo, como o oleiro faz com o vaso quebrado, assim ele faz na nossa vida. Então você pode pegar esse passado quebrado, aquilo que faz você sentir vergonha, sentir como uma mercadoria estragada, algo que só serve para ser jogado fora, algo para você se envergonhar. Você pode pegar todo esse passado aí e dizer para Deus assim, para o seu oleiro, e dizer: olha, meu Deus, eu estraguei tudo, eu fiz tudo errado, eu estraguei a vida que o Senhor me deu. Eu tropecei, eu magoei pessoas, eu me machuquei, eu, eu fiz coisas das quais eu tenho vergonha até de lembrar, que dirá pronunciar. Eu fiz tudo errado. Eu tenho aqui os cacos quebrados da minha vida. Se o Senhor puder fazer alguma coisa com esses cacos, se o Senhor puder me juntar, me corrigir, me reparar, eu entrego a Ti esses cacos, esse resto de vida que eu tenho. Se você fizer isso para Deus e deixar que Ele repare a sua vida, Ele vai reparar a sua história com enchimentos muito mais preciosos do que ouro. Muito mais preciosos do que ouro. Deus vai fazer a sua vida ser reconstruída. E quando Ele tiver terminado o trabalho dele em você, você será uma obra de arte muito mais valiosa, muito mais valioso do que você foi antes de todos esses problemas acontecerem na sua vida. Mas ele precisa que você se entregue. A única forma de um vaso quebrado ser reparado é ser colocado totalmente à disposição do oleiro, do artista. E Deus é o artista que repara vidas, que transforma vidas. Quantas pessoas eu tenho conhecido que têm um passado, sabe? Um passado de fazer cair o queixo. Coisas que fizeram, coisas que passaram, coisas que sofreram, que você fica, meu Deus, o seu coração dói só de ouvir o que a pessoa passou. Mas hoje são pessoas restauradas, reconstruídas, pessoas
que não carregam dentro de si amargura, mágoa contra ninguém, tristeza, não. Elas carregam uma alegria por serem testemunhos vivos de quão poderoso é o Deus que elas conheceram, que elas encontraram. Esse Deus que restaura, que repara vidas, que faz novas todas as coisas. É uma alegria estar na presença dessas pessoas. É uma alegria conhecer essas pessoas, porque elas retratam o poder de Deus, mostram que Deus é vivo e que para Ele não há caso perdido. Então, se você está aí juntando os pedacinhos, os caquinhos da sua vida, pensando, acabou para mim, acabou, eu estraguei tudo. Espera aí, espera um pouquinho, não se esqueça. A palavra em japonês talvez você vai se esquecer, kintsukuroi, kintsugi, mas você não precisa se lembrar dessas palavras em japonês. Você pode se lembrar da palavra de Deus. Esta palavra, eis que faço novas todas as coisas. Você aceita? Você quer esta vida nova? Então pegue aí os cacos da sua vida e entregue para Ele. E peça para Ele que Ele te reconstrua. E veja o que Ele vai fazer na sua vida. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!